Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. Meu amigo, e hoje a gente vai falar aqui sobre o Braskem Labs. Logo mais a gente já chama o pessoal aqui para falar com a gente, mas antes disso, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Meu amigo, realize o seu projeto através do Fundo Social do Sicredi. Inscreva-se até o dia 5 de maio. Sicredi acredita que juntos podemos exercer a cidadania e a responsabilidade social, trazendo benefícios e melhorias para a sociedade. Sicredi, gente que coopera, cuida. Aqui pelo Café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse @Agência Arcona. E também pelo Café falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. E lembrando para quem está acompanhando as redes sociais, aí fica tranquilo. E logo mais esse áudio vai estar disponível na nossa plataforma, no caféempreendedor.org, no nosso podcast, no seu aplicativo de streaming de áudio preferido, e também pode ir mandando sua pergunta aí através do Instagram, Facebook, do YouTube, enfim, vai mandando aí que a gente adora responder ao longo do programa. Dona Érica Martins, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz? Boa noite, tudo bem? Umas semanas eu estava meio fora da nossa gravação semanal em função de uma disciplina que eu estava ministrando na pós-graduação da FATEC, né? Mas agora, disciplina concluída, estou de volta full time aqui. Daí, show de bola. No Café Empreendedor. Tudo bem, boa noite. Maravilha, vou mandar um abraço pro Vinícius também, que está chegando, logo mais está entrando com a gente aí. O Vinícius também está o quê? Aumentando o PIB do Brasil, né? Faz parte. A gente tá falando em empreendedorismo, é isso aí, a gente precisa correr atrás, né? Então, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, olha só. Então, no episódio da segunda, a gente vai conhecer o Braskem Labs, né? O programa de aceleração de startups da Braskem, que já está na sua 7ª edição e tem abrangência nacional. E para falar sobre esse processo, esse programa, nós trouxemos eles, nossos poderosos. Muito bem, então, para a gente conhecer o programa Braskem Labs, nós trouxemos a Carla Senzi, ela que é gerente de soluções sustentáveis da Braskem e responsável pelo Braskem Labs. E também a gente trouxe o Rodrigo Jobim Risler, ele que é CEO da Molécula, uma startup que trabalha com logística reversa de recicláveis pós-consumo, que recebeu investimento do programa. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vindo, Carla e Rodrigo. Olá, Leandro, tudo bom? Olá a todos. Oi, Érica, tudo bom? Bom dia, boa noite a todos. Bom, eu sou a Carla, né, como o Leandro apresentou. Sou responsável pelo Braskem Labs, gerente de soluções sustentáveis na área de desenvolvimento sustentável corporativo da Braskem. Sou engenheira química de formação. Já atuo há 15 anos no setor petroquímico, aí com experiência em diversas áreas, desde marketing, comunicação, passando pela área de engenharia também, e mais recentemente aí na área de desenvolvimento sustentável. Então, trazendo aqui um pouco do conhecimento que eu adquiri na Braskem, que eu já estou há 7 anos, trabalhei no marketing de economia circular e químicos renováveis. Então, esse viés de sustentabilidade sempre permeou muito aí as ações para que eu chegasse hoje aqui no Braskem Labs com a parte de inovação e sustentabilidade muito juntas. Maravilha! E o Rodrigo? Fala, Rodrigo! Olá, Leandro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu montei Molécula alguns anos atrás, né, mas eu não sou dessa área ambiental de formação, eu sou administrador. Trabalhei com consultoria para grandes empresas durante bastante tempo. E teve um momento super interessante, eu tive momentos que eu empreendi também, depois voltei para o mundo de consultoria, empreendi de novo. E teve um momento super interessante, que foi em fevereiro de 2017, que eu fui fazer uma reunião que deu errado. Eu costumo dizer que foi a reunião errada mais certa que eu já fiz. Eu fui lá para falar de um assunto
não era esse, mas a pessoa com quem eu me encontrei cuidava de resíduo pós-consumo. E aí foi nesse momento que eu descobri que existia todo um universo aí que normalmente é desconhecido das pessoas no resíduo pós-consumo, e entrei para entender com mais detalhe isso. Acabei tendo a ideia da molécula, né, e de lá para cá a gente veio montando a empresa. Tem sido uma jornada super interessante, né? A gente vem encontrando parceiros super interessantes também, como o Braskem Labs, que sempre ajudam muito a gente ao longo desse caminho. Maravilha, maravilha. Carla, conta um pouquinho para o nosso pessoal o que é o Startup Labs, como é que funciona, né, para a gente começar a situar. A gente tem muita audiência que é de startupeiro, vamos colocar assim, a galera que curte, que está ali, tenta uma, não dá, vai na outra, enfim, e ficam tentando criar um modelo de negócio, algo inovador e tudo mais. Então, como é que o projeto de vocês busca apoiar, né, enfim, trabalhar com essas empresas? Olha, Leandro, acho que a gente então está falando com o público certo, porque o Braskem Labs, ele é um programa de aceleração de startups dentro da Braskem. Então, esse programa, ele conecta, né, o ecossistema empreendedor com a Braskem. E aí a gente tem esse programa desde 2015. Esse programa visa acelerar as startups em 2 distintos programas, o Ignition e o Scale. O que eles vão se diferir, basicamente, é o estágio de maturidade das startups e do empreendedor. Então, quando ele está no Ignition, ele ainda está testando o seu modelo de negócio. Quando ele está no Scale, ele já está buscando uma atração, buscando também lançar os seus produtos, os seus serviços no mercado. Então, é onde esses 2 programas se diferem. O programa do Braskem Labs, ele dura, o ciclo dele é de 1 ano. E tanto Ignition quanto Scale, eles ocorrem em paralelo, é o mesmo para os 2. O período de aceleração, ele dura em torno de 5 meses. Então, para você ter uma ideia, a gente faz a fase de inscrição no começo do ano. Ela começa em janeiro e termina por meados de março. A gente agora já terminou a fase de inscrição. Tivemos mais de 380 startups inscritas no nosso processo dentro do website da Braskem. E aí depois a gente faz entrevista com profundidade. O parceiro que nos auxilia nessa jornada é a Quintessa. Ela é a aceleradora parceira da Braskem já pelo 3º ano consecutivo. E aí a gente faz essas entrevistas para avaliar, né? As startups, elas passam por um funil. Então, basicamente, elas têm que endereçar soluções então projetos e produtos que enderecem questões positivas de impacto socioambiental. Elas têm que utilizar em suas soluções a química ou o plástico. Então, essas 2 premissas, elas são indispensáveis para entrar no programa. E aí a gente também tem alguns segmentos que a gente entende como foco. Então, é o segmento de agronegócio, de embalagem, saúde, mobilidade, embalagem química sustentável. São 7 segmentos focos que a gente atua e tem 2 segmentos que são transversais, que acaba sendo de impressora 3D e economia circular. Por que a gente a gente olha para alguns determinados segmentos? Porque a expertise da mentoria é da Braskem. Então, a Braskem tem os integrantes que serão os mentores do programa. Então, se a gente não trabalhar em segmentos onde os nossos integrantes hoje têm facilidade de capacitação, ficaria um pouco mais complicado. E também vai nortear os nossos co-sponsors, né? Para vocês terem uma ideia, ano passado tivemos 4 co-sponsors, que foi o Grupo Boticário, a BRF, a AkzoNobel e a Ambev. E os co-sponsors, eles atuam com mentoria, com capacitação, eles entram desde o início do processo na fase de seleção dentro do Pitch Day. O Pitch Day esse ano ele acontece agora dia 11 e 13 de maio, onde a gente vai selecionar 20 startups, 10 para cada um dos programas. E aí, essa jornada de aceleração, ela começa em meados de junho e a gente termina em outubro com um Demo Day. E o Demo Day a gente brinca que é a formatura dessas startups, né? Eles apresentam, fazem um pitch para todos os integrantes, convidados e parceiros da Braskem. Então, para você ter uma ideia, ano passado a gente teve um desafio, né, de fazer tudo online. E é um evento, o programa do Braskem Labs, ele era 100% presencial, ele passou a ser 100% online ano passado. E ainda assim a gente teve uma presença de mais de 600 pessoas nos 2 dias de evento. Então é muita visibilidade que a gente dá para as empresas, para os empreendedores, né? Assim, além da capacitação,
além de todo acompanhamento da trajetória, endereçar soluções que enderecem as dores que eles nos trazem, tem toda essa questão de visibilidade. O programa do Braskem Labs, ele é equity free, então a Braskem não faz nenhum aporte financeiro, nem fica com parte da startup. Então ele é inteiramente para que a gente consiga acelerar e colocá-las aí no mercado, que é o que a gente almeja. Ano passado a gente teve 45% das startups com foco em economia circular. E acho que o Rodrigo, a Molécula, é um bom exemplo disso, assim, do quanto essas questões de economia circular foram e são muito importantes para que a gente atinja nossos objetivos como empresa e sociedade. Pô, bem interessante. Até um ponto que me chamou a atenção é só... É uma empresa abraçar, né, o processo de aceleração, que é um pouco diferente do que, por exemplo, a gente já viu aqui pelo café, né, Érica? A gente via algumas aceleradoras, né, com perfil um pouco diferente de mentoria e tudo mais, mas é interessante ver esse ponto mais educativo também, né, que eu acho que o programa vem a somar nisso. Mas aí queria ouvir de ti, Rodrigo, como é que foi para vocês esse processo de aceleração aí junto à Braskem? Foi um processo muito bom. Assim, ele foi superlativo, na verdade, em vários quesitos, né? A gente, em primeiro lugar, né, a gente teve a oportunidade de ter um programa super bem estruturado, né? Então, a gente... Enfim, já tomou contato aí com programas que às vezes são menos estruturados, né? Mas foi um programa que ajudou muito a gente a repensar sempre se o que a gente está fazendo faz sentido, se tem alguma outra coisa que a gente não está enxergando que é importante para o nosso negócio. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes da gente entrar nisso, né? Quer dizer, quem é a Molécula? O que a Molécula faz? O pessoal que está nos ouvindo e ainda não conhece, até para entender melhor o que a gente está falando aqui, Rodrigo. Legal, né? Eu estava comentando ali que lá em fevereiro de 2017 eu tive essa reunião errada, né? Basicamente nessa reunião o que eu descobri é que eu não sabia nada sobre economia circular, sobre o destino do resíduo pós-consumo, e eu achava que essa coisa de resolver o resíduo pós-consumo, ela estava bem encaminhada, né? Porque eu falava assim, olha, tem coleta seletiva, tem cooperativa de catador que separa os materiais, tem reciclador que compra. Eu falei, tá tudo funcionando, tá uma beleza. Nessa reunião lá atrás, eu descobri de maneira chocante, assim, que não estava resolvido. A gente no Brasil, a gente consegue recuperar mais ou menos 11% dos recicláveis que a gente coloca no mercado. 89%, na melhor das hipóteses, vai para um aterro controlado. E esse número, eu fiquei chocado, mas à medida em que eu fui tentando entender mais, eu fui percebendo que a maior dificuldade que existe para a economia circular funcionar é educar o consumidor. E a gente, como consumidor, não sabe o que é reciclável e o que não é. Tem um número que eu acho chocante também, que eu não descobri, que é a realidade aqui do Sudeste. Eu não sei no Sul especificamente como é que esse número está agora, mas cerca de 40% de tudo que a coleta seletiva recolhe é rejeito, não é reciclável. Então, isso é muito ineficiente na cadeia, uma ineficiência muito grande na cadeia. E a principal razão pela qual esses 40% existem é porque a gente não sabe o que é reciclável. Nossos pais não sabiam, a gente não aprendeu isso em casa, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu. Então, quando a gente começou a ter esse entendimento, eu falei, na verdade a gente precisa de uma solução que eduque e engaje o consumidor. O consumidor precisa saber como é que se recicla. Porque à medida que a gente junta todo o material, mistura com a comida e põe no lixo, não é impossível recuperar aquele material, mas começa a ficar muito caro e difícil a gente ter essa recuperação. Então, no fim das contas, a gente montou um modelo no qual o consumidor traz o material reciclável dele para a gente converte esse material em pontos de fidelidade, e aí tem materiais que valem menos dão mais pontos, que valem mais dão mais pontos, materiais que valem menos dão menos pontos, e as pessoas vão juntando
e trocam por produtos dos nossos parceiros. A gente tem parcerias com a Unilever, com a Ceras Johnson, com a Procter & Gamble, com a Heineken, com a Ambev. Então, as pessoas têm a oportunidade de transformar alguma coisa que era um problema, que era lixo, em algo que elas querem, que elas gastam dinheiro, que elas, enfim, compram ali todo mês. Então, basicamente, essa é a dinâmica que a gente montou na Molécula, né? Então, a gente tem pontos de recebimento que ficam principalmente em supermercados e shopping centers, né? Estações de reciclagem. A gente recebe esse material e depois a gente destina 100% do material para os nossos parceiros de reciclagem, né? A gente tem, como resultado até do programa de aceleração com a Braskem, a gente tem várias iniciativas em andamento com a Braskem. Uma delas que a gente está aí nos trâmites finais para começar a vender todo o plástico que a gente recolhe, vai ser vendido para os recicladores que estão na cadeia da Braskem. Então, e quando alguma coisa não é reciclável, a gente informa para o consumidor, a gente explica para ele, e a gente até já indica que aquele material ele pode jogar direto no lixo ali, que vai para o aterro, no lixo de rejeito. Porque cada vez que esse material passeia, ele só gasta mais combustível e no final ele vai acabar parando no aterro mesmo. Então, essa é a operação da Molécula, né, na forma como a gente montou. E é uma operação que, no fim das contas, a gente percebeu que a gente precisa de grandes parceiros, né? Então a gente precisa de grandes parceiros na indústria de bens de consumo, nas redes de varejo, e entre os recicladores, né, entre os fabricantes de embalagem, de matéria-prima de embalagem. Até já voltando para a resposta, né, que eu estava dando antes, né, uma das coisas sensacionais que tem em programas de aceleração, né, e a gente teve um momento, em inglês eles chamam de aha moment, quando você tem um estalo assim. A gente estava fazendo uma mentoria com o executivo da Braskem, foi uma das mentorias assim mais interessantes que a gente já passou, e ele virou para a gente assim e falou assim: vocês são uma empresa do quê? E aí eu falei para ele: a gente já tinha passado lá no outro programa de aceleração que a gente passou, a gente achava que a gente era uma empresa de logística reversa. Sim. E a gente falou: não, a gente faz logística reversa, mas na verdade a gente é uma empresa de engajamento do consumidor. Então, eu já tinha tido essa sacada antes, aí eu falei para ele: haha, agora eu vou responder. A gente é uma empresa de engajamento do consumidor. Ele falou: não, vocês fazem engajamento do consumidor, mas a principal competência de vocês não é essa. Eu falei: pô, então qual é? Assim, a principal competência de vocês é essa capacidade de engajamento dos diferentes players que estão envolvidos em logística reversa para conseguir fazer esse negócio funcionar. Porque esse negócio é muito complicado. Fazer logística reversa funcionar é complicado. Então, uma das coisas super bacanas, né, que a gente tem de oportunidade no Braskem Labs é exatamente conseguir interagir e ter tempo de pessoas que são super capacitadas, que têm visões de mundo muitas vezes que são diferentes das nossas. Isso é super positivo, porque elas conseguem te trazer elementos novos para você pensar. E são pessoas que no dia a dia seria difícil conseguir ter a atenção delas para pensar na gente, para imaginar o que faria mais sentido, né? Então, eu acho que esse é uma das coisas, né, que foi super importante ao longo do programa. Mas, sem dúvida nenhuma, né, as mentorias que a gente teve do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista de ajudar a gente a pensar o modelo de negócio, e no nosso caso, a gente era uma startup que estava no programa de Scale. Então, o nosso objetivo lá era assim: beleza, como é que a gente sai aqui de 5 para 100 estações da Molécula operando, né? Então, foi super rica essa experiência de estar próxima de uma grande corporação, vários inputs super interessantes, e tem, na verdade, toda essa capacidade de conexão, não só com as iniciativas que a própria Braskem tem, como com iniciativas com parceiros da Braskem, né? Então, uma outra linha que a gente está avançando bastante hoje em dia com a Braskem é em buscar oportunidades de fechar o ciclo de logística reversa
de determinados produtos, de determinados parceiros da Braskem, que são indústrias de bem de consumo, né, que compram material para fazer embalagens. Uhum. Então, a gente está avançando, tem pelo menos duas iniciativas que estão agora em andamento, em que a gente está caminhando para fazer esses fechamentos de ciclo na cadeia, que é o que eu acho que é uma das coisas mais realizadoras, assim, como é claro, a realização de todo mundo que monta uma startup está muito ligado ao sucesso do negócio, né? Mas tem fontes de realização que vão acontecendo junto, que são super importantes para dar essa energia para a gente seguir sempre em frente, né? Essa da gente ver que, de fato, a gente está conseguindo participar de uma cadeia onde envolve a Braskem produzir a resina, tem um produtor que faz embalagem, uma indústria de bem de consumo que usa essa embalagem, vai para o consumidor, a gente recolhe e vai para o reciclador e volta para o ciclo. Participar disso é um negócio muito bacana, assim, muito recompensador. Cara, tu falou alguns números que me chamaram a atenção, assim, do tamanho do mercado e aí também mostra que tem vários vieses, vamos colocar assim, tipo, que é a questão ambiental mesmo, né, que de a gente conseguir retornar parte do plástico e esse plástico voltar para a indústria e a gente não ter tanto resíduo, né, no aterro sanitário. Outro ponto aí que também me chamou a atenção na fala é a oportunidade de mercado, porque, cara, é um produto que, vamos ser sinceros, ele vai para o lixo, mas ele vale alguma coisa, ele vale dinheiro ainda, né? E outro lado aí é essa questão do edital, ele focar um pouco focar estrategicamente esse ponto, né, Carla, de trazer empresas que vão ajudar a resolver este tipo de problema. E, claro, faturar com isso também. E aí, claro, que acho que o que tu comentou aí sobre a expertise, né, da empresa em ajudar a movimentar, é que é bacana isso, né? Porque de um lado tu consegue ajudar com a mentoria, mas ao mesmo tempo tu estimula que a empresa, que os startupeiros, vamos colocar assim, né, que a galera pense, né, em soluções para esse tipo de problema. O que eu achei interessante, acho que vale de repente a Carla comentar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais em cada um dos 3 tipos de programas que tem abertos nessa chamada de agora, porque eu acho que também deixa um pouco mais claro quais são as oportunidades que se tem para as startups, porque pelo que eu estava dando uma olhada ali, né, tem estágios diferentes, né, tem propósitos diferentes, então acho que para quem nos escuta, para ficar um pouquinho mais claro, se ela puder voltar e detalhar um pouquinho mais, pelo menos para quem se destina cada um, né, dos 3 tipos de programa e o que precisa, eu acho que ajuda um pouco mais para quem nos escuta entender como é que pode se encaixar nessa oportunidade. Claro, Érica, sem problema nenhum. A gente tem, são 3 programas, né, que é o Ignition, o Scale e o Challenge. O Challenge, ele foi um programa que nasceu dentro do Braskem Labs e a gente está revendo qual que seria a melhor mensagem, como que a gente deveria melhor abordá-lo. Então ele rodou por um período curto e a gente agora está dentro de casa revendo o modelo do Challenge, né, que ele basicamente endereçava questões internas da Braskem. E como o Braskem Labs ele tem um olhar para fora, ele tem um olhar de entender as questões de impacto socioambiental, endereçar soluções para isso, a gente acabou ficando dentro do Braskem Labs com 2 programas, o Ignition e o Scale. O Ignition é para negócios em estágio inicial, que busca mesmo suporte para refinar o seu modelo de negócio, para que a gente consiga refinar junto com o empreendedor qual que é o melhor modelo, como que ele se insere no mercado, entender qual é o perfil qual é o público-alvo, qual é a persona que ele está trabalhando, com qual tipo de processo ou produto ele deve ter essa abordagem. Então, ele ainda está num estágio bem inicial. Quando a gente chega com o Scale, é para negócios em estágio de tração ou escala, que muitas vezes, e geralmente é isso que a gente procura, eles já possuem clientes com faturamento. Então, já é uma empresa mesmo operando com funcionários, com clientes, já com parceiros mesmo. Então, o Scale, que é como o modelo da molécula, né, que o Rodrigo bem escreveu, ele já está no mercado. Ele está ali buscando uma atração, então ele está saindo, né, de 5 para 100 lojas da molécula.
ele quer aumentar o seu faturamento, ele quer aumentar o portfólio de clientes, ele quer aumentar a sua entrada, penetração, ou até ganhar escala geográfica, tá? Muitas vezes aparece. Eu atuo nacionalmente, eu quero crescer internacional. Como que eu faço para ter toda uma parte de escritório internacional? Como que eu faço para exportar os meus produtos? Como que a gente faz para levar essa mensagem para fora, né? Então, também são dores que chegam via startups de scale e que a gente endereça. Para você ter uma ideia, a gente já passou hoje pelo Braskem Labs desde 2015, mais de 70 startups. E o interessante disso é você olhar que 96% delas permanecem no mercado. A gente faz esse cheque de consistência com as startups que passaram por nós ano após ano, para a gente ir acompanhando. Então, é bem significativo. E o modelo de gestão deles serem separados, o Ignition e o Scale, é para que a gente consiga garantir que a jornada do empreendedor, ela vai ser única, né? Então, o startupeiro, ele vai passar por uma jornada, seja no Ignition ou no Scale, mas ela vai ser única. Ele vai ter ali capacitações e seminários e palestras e conversas diretas com mentores da Braskem ou com executivos de fora da Braskem que a gente traz via co-sponsor ou via outros parceiros nossos para que enderecem e solucionem as dores. Então, é uma jornada única e em alguns momentos a gente faz com que as duas turmas se encontrem, né? Então, a turma de Ignition e Scale, elas se encontram ao longo da jornada, que é para que a gente garanta mais troca, para que a gente garanta mais conexões, né? Assim como o Rodrigo estava comentando das questões das conexões, o quanto isso é importante, né, para a saúde de uma empresa, para que a gente entenda melhor como que está o mercado, a ideia do Braskem Labs é exatamente essa, que a gente crie cada vez mais conexões e que a gente, com isso, aumente toda a nossa rede. Então, essa é assim que funcionam os programas. Carla, tinha uma pergunta para te fazer que eu fiquei com dúvida na tua fala, né? Você estava dizendo, então, que o Ignition, ele tem mais esse formato de quem está no estágio inicial, né? Precisa já estar com a PJ constituída? O que é esse estágio inicial, assim, para efeito do Ignition? Acho que é bem relevante, porque às vezes o pessoal bota a ideia a rodar, faz o MVP né, e ainda não está formalizado. Daqui a pouco, se não está nem vinculado a uma incubadora, né, ou alguma instituição que vá prever um momento dessa formalização da PJ, né, daqui a pouco tem umas ideias mais maduras aí já passando, né, a fase do MVP, mas que ainda não estão formalizadas, né? Não sei como é que é essa questão, pessoa física, pessoa jurídica para participação. Na verdade, assim, o MVP, ele pode até nem ter feito ainda o MVP, e esse MVP acontecer conosco. Isso acontece, tá? Então, o estágio, ele é bem inicial, e aí vai depender muito, Érica, do momento da empresa e também de todo o cenário que a gente está avaliando das startups que estão ali no Ignition. Elas também não podem ser muito heterogêneas, né? A gente tem que garantir que o grupo seja homogêneo. Tem startups de toda a natureza. O que não pode acontecer e é que sejam assim, acabou de ter uma ideia, tá ali sem saber como se movimentar, vou entrar no Braskem Labs para ver o que vai acontecer. Aí não vai funcionar, não vai dar muito certo. Não é o momento. Não é o momento. Então tem que ter um plano de negócio já estabelecido, ou pelo menos em vias de se estabelecer, já ter bem direcionado qual que é o modelo que se espera para que a gente apoie. Então, ter só a ideia, ela vai ficar solta no programa, né? Então, ela tem que vir acompanhada já de um modelo de negócio, de algo que a torne mais concreta. Mais concreta. Exato, mas ela não precisa ser concreta como Scale. Tranquilo. E do challenge, que tu chegou a comentar, Carla? Tem que estar com a inscrição aberta? Não, o Challenge ele é um programa que ele ainda ele está on hold. O Challenge ele visa resolver as dores internas da Braskem. E aí a gente entende que esse momento de olhar para dentro da Braskem, ele vai seguir no modelo de Open Innovation, que daí é uma outra governança, é outro momento que a gente está atuando dentro da Braskem. Então, pelo Lab, de olhar de projetos de impacto socioambiental, a gente tem o Ignition e o Scale. Uma dúvida que eu tenho, né, que eu acho que também já facilita, já que o nosso momento aqui é de facilitar as informações, né, para os interessados.
Se tu puder comentar um pouquinho como é que é o processo seletivo, né, para participar tanto de um quanto de outro, não sei se são bastante similares ou são bastante diferentes, né, e aí também acho que cabe para o Rodrigo complementar um pouco como é que foi a experiência da molécula né, durante o processo seletivo de admissão para o Braskem Labs. Acho que vale a pena compartilhar. Claro. O processo de inscrição do Braskem Labs, ele acontece 100% pela nossa plataforma, pelo nosso website do Braskem Labs. Então, a gente abre as inscrições, geralmente é no comecinho de janeiro, meados da primeira quinzena de janeiro, a gente abre as inscrições pelo nosso website. Ele fica aberto em torno de 2 meses e meio, por aí, é o período de inscrições. E, independente se é Ignition ou Scale, o ambiente de inscrição é o mesmo. Muitas vezes, Érica, acontece até do empreendedor falar assim, puxa, eu acho que o meu é Ignition, eu estou na dúvida, e vai lá e se cadastra como Ignition. A hora que a gente lê o formulário, a hora que a gente vai conhecer um pouco mais a empresa, a gente fala, puxa, mas já é uma empresa com faturamento, já é uma empresa com modelo de negócio testado, já está pronta para ser escalada, vai para o Scale. Então, a gente também faz esse ajuste. Então, não precisa ter muita certeza e falar, eu não vou me inscrever porque eu não sei em qual categoria eu me insiro. Se inscreva, e aí isso a gente faz dentro de casa. Aí a Quintessa, que é a nossa aceleradora parceira, eles nos ajudam a fazer isso. Então, o processo de inscrição, ele é esse. Então, é feita a inscrição pelo nosso website. Inclusive, no nosso website, tem todas as startups que passaram por nós ao longo de todos os anos, tanto do Ignition quanto do Scale. Então, navegar por ali é super fácil, dá para ler um pouquinho também para entender quais são os modelos de negócio que já passaram por nós e até entrar em contato para também, se quiser conversar um pouco mais e entender o programa. A gente está sempre aberto a isso. E aí, a partir da questão, estava contando agora um pouquinho como é que é a questão da inscrição em si. Mas aí depois, tem algum tipo de entrevista com os interessados? Como é que é essa etapa entre a inscrição e, de fato, a admissão? Que era um pouco em relação a isso, a minha dúvida, que eu acho que daqui a pouco isso pode desencorajar, né? Algumas pessoas, mas eu vou ter que passar por uma entrevista, vai ter prova, como é que não é? Então, a equipe da Braskem, da Quintessa, olham todos os formulários um a um. Tivemos mais de 380 esse ano, então a gente olha de verdade um a um dos inscritos. E aí a gente vai fazendo a seleção para ver quem tem fit com o programa ou não. Os principais critérios de seleção é se está, de fato, endereçando soluções de impacto positivo do ponto de vista socioambiental, e se utiliza a química e ou plástico para endereçar essa solução. Então, essas duas são premissas que a gente tem dentro do Braskem Labs para que a gente consiga selecionar. Feita essa seleção, para você ter uma ideia, então, de ordens de grandeza, entraram mais de 380 pelo nosso portal, pelo nosso website. A gente fez a avaliação desses formulários. Com a avaliação dos formulários, a gente chegou no número próximo de 80 selecionados, olhando esses 2 critérios que eu mencionei, olhando também o estágio em que ele se encontra de desenvolvimento, para ver se ele de fato se insere no Ignition ou no Scale. Então, a gente faz essa seleção. Então, a gente olha tamanho, porte de empresa, faturamento, número de clientes, número de funcionários. A gente dá uma investigada dentro do formulário que é submetido para entender o porte e conseguir adequar entre Ignition e Scale. E a gente também tem que deixar muito claro no nosso portal qual que é a dor, né? O que está motivando essa startup a procurar o Braskem Labs? Por que ele precisa do apoio e da aceleração neste momento? Então, quando é feita toda essa avaliação, a gente ficou, então, voltando a 80 startups inscritas. Aí a gente faz uma entrevista de profundidade com essas 80. Então, fizemos entrevistas com essas 80 startups para entender, de fato, se aquilo que estava no formulário era genuíno, se tinha mais alguma outra informação que a gente precisava colher, e até para questões de desempate, quando a gente tem muitas soluções similares. Então, para que a gente se imagina, a gente tem só 10 vagas de Scale ou 10 vagas de Ignition. Eu tenho que trazer uma pluralidade de segmentos, eu tenho que trazer uma representatividade de ações que enderecem essas soluções. Então, também para critérios de desempate, a gente acaba utilizando as entrevistas.
não tem prova, a entrevista ela é feita com a aceleradora, com a Quintessa. A Braskem, inclusive, nem participa desse momento, é o momento onde a Quintessa, que tem o know-how em fazer aceleração, em fazer scouting de startup, fica com eles especificamente essa parte. Feita a seleção, então fizemos as entrevistas, ficamos com 40 startups, mais ou menos. Essas 40 startups vão para um pitch day. Esse pitch day, então, já separados por Ignition e por Scale, em média a gente vai ter 20 startups de Ignition e 20 de Scale, que vão fazer um pitch para os integrantes da Braskem, por uma banca composta por líderes da Braskem e os co-sponsors. Então, esse pitch ele é feito com duração de 8 minutos, ele apresenta a sua startup, ele endereça ali quais são as soluções e quais são as dores que ele tem naquele momento. Aí ele passa por uma rodada de perguntas e respostas de 5 minutos, e aí, feito isso, a gente vai avaliando 20 startups. Então, em um dia, a gente avalia 20 startups de Scale e, no outro dia, 20 startups de Ignition. Aí, a banca formada por Quintessa, Braskem e co-sponsor, a gente vai definir, então, quais são esses 10 de cada um dos programas que segue para o modelo de aceleração. Então, a gente chega em junho com 20 startups prontas para serem aceleradas no programa. Rodrigo, conta um pouquinho a tua experiência, como é que foi? Só ia abrir antes que o Vinícius chegou na sala e a gente estava aqui na conversa e o Vinícius não se pronunciou ainda. Só para dar boa noite, pessoal, pedir desculpa aí, mas atividades profissionais não deixaram entrar antes, mas estou como um ouvinte privilegiado aqui, escutando com o meu rostinho aqui na tela, mas estou aproveitando aí todas as informações que estão trazendo. Estou sendo um ouvinte muito bem posicionado aqui. Fiquei à vontade do programa e parabéns aí por todo esse conteúdo que vocês estão trazendo, todas essas possibilidades para novas startups, que é fantástico. É um conteúdo que está mexendo bastante nas nossas redes sociais, está vindo bastante comentário, bastante pergunta. E é uma honra e uma satisfação contar com vocês no nosso programa. Muito obrigado mesmo e dá sequência, Érica, por favor. Rodrigo agora, então, ia compartilhar, né, como é que foi. Até acho que, se puder, Rodrigo, contar um pouquinho qual era o momento da startup de vocês, quando vocês aplicaram para o Braskem Labs, acho que contextualizar um pouquinho. Também não sei se a startup se tu és o único dono ou se tu divide com alguém essas decisões mais estratégicas. Então, se puder contar um pouquinho desse contexto de vocês e como é que foi a experiência lá no início, quando, né, vem aquela dúvida, me inscrevo ou não me inscrevo, né? A gente, na verdade, teve 2 momentos, né? A gente aplicou a primeira vez para o Braskem Labs em 2019. É uma coisa super bacana, porque para a gente sempre foi muito nítido que esse era um programa que a gente queria muito participar. Então a gente fez toda a parte dos applications ali, responder as perguntas e tal, com cuidado e tudo mais. Passou pela entrevista com o pessoal da Quintessa, e aí a gente, da primeira vez, a gente foi para o Pitch Day, foi para esse momento de apresentação ali do que era a empresa dos executivos da Braskem, e passou na trave, a gente não foi selecionado. E aí, em 2020, a gente aplicou de novo, e aí foi super bacana, até porque o pessoal já conhecia a gente, tinha gostado pra caramba da solução. Acho que no primeiro momento eles entenderam que a gente ainda não estava maduro o suficiente. E aí, no ano seguinte, a gente passou pelo processo de novo, passou pelo Pitch Day, já foi um pitch online, né? E aí a gente foi selecionado para o programa. E eu acho que dessa segunda vez, a gente estava num momento super importante, porque a gente estava exatamente nesse ponto em que a nossa operação vinha crescendo, né? A gente sofreu com a pandemia bastante aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo em particular, foi proibida a triagem manual de material reciclável. Então, como a gente tem um operador na nossa estação de reciclagem que recebe o material do cliente para poder lançar os pontos de fidelidade, isso não podia, porque isso era triagem manual. Então, a gente precisou fechar as operações, né? A gente fechou dia 18 de março de 2020 e reabriu dia 1º de agosto, né, com uma
loja só, uma unidade só. Então foi um momento para a gente que eu brinco, né? Foi uma das raras oportunidades na minha vida que eu tive de trocar o pneu com o carro parado. Normalmente você está ali, o carro andando e você tentando parafusar ali, encaixa a roda. E aquele momento a gente estava com a operação parada, né? Então foi um momento super propício para a gente rever um monte de coisa na empresa. A gente passar pelo programa de aceleração com bastante cuidado e tentando aproveitar ao máximo. E ao final desse processo, né, foi um processo muito rico para a gente, que a gente conseguiu aproveitar bastante enfim, todas as conexões, todo o benefício, né, de estar no programa de aceleração. E a gente efetivamente terminou o programa sendo uma empresa razoavelmente diferente da empresa que a gente era quando a gente começou. É interessante, assim, quando eu olho para trás, né, como fundador, né, eu lembro da época que a gente teve ideia, da época que a gente montou uma apresentação, primeira apresentação em PowerPoint, quando a gente montou o business case e assim por diante. Né, eu percebo nessa nossa jornada de crescimento, de evolução, que foi um passo super importante esse que a gente conseguiu dar com o apoio do Braskem Labs. Então, enfim, o programa ele é super bem estruturado, né? Eu acho que permite um avanço muito grande, né? Pelo menos a gente tem essa história muito nítida assim na nossa cabeça de como as coisas se desenrolaram. Muito bem, pessoal. Já chegando assim ao Pois eu estava pegando exatamente isso. Que a gente já está chegando ao final da transmissão. Diga, Leandro. Não, eu ia dizer o seguinte, para a gente ir puxando os próximos quadros, né? A gente tem o quadro do Outdoor do Empreendedor e também no final o Jabá, né? O pessoal poder efetivamente botar ali o site que procura o Braskem Labs, né? O contato aí da startup. Mas antes disso aí a gente tem esse quadro que é o Outdoor do Empreendedor, que a gente dá uma placa ali de 40x4, né? Uma placa enorme ali na Avenida Paulista, vocês estão aí, estão aí pertinho, Brasil inteiro passando na avenida ali, bem raiz, impressa mesmo, que é para impactar na rua, enfim, mas para deixar uma mensagem para outros empreendedores, pessoal que está na correria, que gosta de tecnologia, de design, enfim, alguma mensagem, pode ser autoral, pode ser de algum autor, enfim, algo que faça muito sentido para vocês, que vocês gostariam de compartilhar com os empreendedores. E antes de puxar a frase, vamos puxar uma frase nossa aqui, né, que é o nosso quadro, que é o Gotas de Inspiração. O empreendedorismo é somente para aqueles que conseguem dar o passo sem enxergar o degrau. Eita! Dá-lhe de novo aí só para ver, né, para pegar bem. O empreendedorismo é somente para aqueles que conseguem dar o passo sem enxergar o degrau. Eita, não é. A Erika me complica aqui no sobrenome, mas vou dar minha contribuição. Erika aí uma frase para o pessoal ficar refletindo e dar tempo aí para os nossos convidados pensarem na deles. Olha, Leandro, eu não botei uma frase assim com tanta aspas nem nada, mas o que eu queria deixar a mensagem aqui é que não tenha medo de empreender, né? Se você estiver num ambiente onde você pode ter essas trocas, essas conexões e a capacitação, eu te garanto que dentro do Braskem Labs a gente consegue te ajudar, a gente consegue te olhar com carinho e atenção, né? A gente tem bons exemplos aí que comprovam isso, então não tenha medo de empreender, né? Se inscreva também. Maravilha. Ano que vem a gente começa aí 2022 o ciclo. Show de bola. E aí, Rodrigo? E a tua frase? Está com o microfone fechado aí, Rodrigo. Eu quero dizer que se você quer empreender, então não pare nunca de pensar. Não pare nunca de prestar atenção, não pare nunca de ser curioso e pense sempre. Você tem que pensar para empreender. É um ato extremamente, eu acho que exige coragem, né? Acho que você tem muito benefício quando você tem apoio, mas nunca pare de pensar, que é isso que vai fazer o seu negócio dar certo. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, o pessoal quiser entrar em contato com vocês, quiser saber mais sobre o Braskem Labs, quiser saber mais também sobre a molécula, onde é que o pessoal encontra vocês aí?
Olha, o Braskem Labs é só entrar em contato pelo site, pelo braskenlabs.com.br. A gente também responde, está sempre próximo pelas nossas outras redes sociais, então tem também no Instagram e no LinkedIn, então fiquem à vontade, todos os canais. A gente tem uma equipe de comunicação aí bem plural, atendendo a todo mundo e para chegar até você. Para acessar a molécula, você pode entrar no nosso site, que é o Molécula, você tem que trocar o U por 2 Os, molecular.eco, ou então o Molécula Oficial no Facebook e no Instagram. Maravilha então, pessoal. Chegando aí ao finalzinho do nosso programa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aí, trocar essa ideia e poder levar essa mensagem, né, esse programa aos nossos ouvintes, o pessoal que acompanha o café. A gente, como eu falei até em offline, né, antes de entrar aqui, a nossa região aqui de Pelotas, ela é muito forte, né, no setor de desenvolvimento de tecnologia, de design, enfim, a gente tem uma galera muito porrada aqui. E em breve vocês irão ouvir falar em São Paulo de Pelotas. Pelotas como uma das maiores cidades aí com relação ao desenvolvimento de tecnologia. Então, agradeço, né, a presença de vocês aí, compartilhar todo esse conhecimento. E também lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org, na sua plataforma de streaming de áudio preferida, de Spotify, Deezer, enfim, seja qual for. A gente está lá, é só sair dando play. Tem algum recado aí, pessoal, que eu estou esquecendo? Vocês estão com umas caras aí que eu estou digando, tá? Algo aí. Não, tá tranquilo. Muito bem, então, certo, pessoal. Então, agradecer também aos nossos patrocinadores. Aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. O Sicredi, olha só, é um projeto do Fundo Social do Sicredi, né? Você tem até o dia 5, né, de maio agora para fazer a inscrição. O Sicredi acredita que juntos podemos exercer a cidadania e a responsabilidade social, trazendo benefícios e melhorias para a sociedade. Sicredi, gente que coopera, cuida. Aqui no Café também falamos para a Agência Arco nas suas redes sociais com estratégia e resultado. E, é claro, também para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @VG Associados. Muito bem, então, pessoal, deixar um grande abraço, agradecer mais uma vez e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.